finalmente bateu pro Harry. Opa, continuando meu projeto de releitura da série Harry Potter da J.K. Rowling, a gente chegou então ao 5º volume aqui da série, o Harry Potter e a Ordem da Fênix, publicado pela primeira vez em 2003. Esse daqui, antes de mais nada, é o maior livro em extensão aqui da série. Ele tem 700 páginas e seguindo aquela progressão dos livros irem se tornando mais longos a cada novo volume, né? E à medida que a trama também vai se adensando, não é só por isso aqui que esse volume vai se destacar ali dos demais, porque ele carrega um peso emocional e temático que o torna especialmente sombrio, porque pela primeira vez a gente vai ver de maneira muito mais marcada o Harry Potter enfrentando lutas internas que ecoam ali em temas como o trauma, a depressão e também o isolamento. Ou seja, temas que ainda não haviam aparecido de forma tão anunciada como vai aparecer aqui nesse volume. Nesse daqui, então, a gente vai ter profecias, grupos secretos e amadurecimento. Se você tá chegando no canal agora, eu tô relendo um livro da série Harry Potter por mês e trazendo um vídeo aqui pra cada um. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma playlist. Mas então, né, o Harry Potter e a Ordem da Fênix, ele já começa de uma forma bem intensa. Isso porque o Harry Potter, né, agora com 15 anos, ele vai ser atacado ali por dementadores durante as férias de verão ali na casa dos tios dele, né, os Dursley. E aí ele vai ser forçado a usar a magia para se defender. E por isso ele acaba quase sendo expulso ali da escola de Hogwarts, já que é proibido bruxos menores de idade usarem magia fora ali da escola. Só que após um julgamento ali bem desnecessário, né, no Ministério da Magia, o Harry Potter finalmente retorna ali pro seu 5º ano na escola de magia de Hogwarts. Só que ele encontra um mundo da magia totalmente mudado. Isso porque o Ministério da Magia ignorou completamente os avisos ali do Harry e do Dumbledore sobre o retorno do Lord Voldemort, que aconteceu no finalzinho do volume anterior, o Cálice de Fogo. E aí o Ministro da Magia, ele não apenas não aceita, como também ele lança toda uma campanha ali para desacreditar o Harry perante todo mundo bruxo. Eles vão rotular o Harry como louco, como mentiroso. Há também uma resistência que está sendo organizada aqui pelo Dumbledore contra o Lord Voldemort, que vai se chamar Ordem da Fênix, que é o título aqui do livro. E, paralelo a tudo isso, o Harry Potter aqui também vai se ver consumido ali por uma raiva muito explosiva por tudo que já aconteceu ali na vida dele. Esse aqui é um livro que tem como missão continuar a série a partir daquele ponto de ruptura que foi estabelecido ali no volume anterior, no Cálice de Fogo. Portanto, há um novo terreno aqui que vai ser explorado. É uma realidade em que o Lord Voldemort não é mais uma simples ameaça quase subjetiva, porque ele se tornou concreto e realmente ameaçador. Dumbledore baixou os olhos, estudou Harry através de seus óculos de meia-lua e falou: "Está na hora de lhe dizer o que deveria ter lhe dito há 5 anos, Harry. Sente-se, por favor. Vou lhe contar tudo." É muito interessante porque esse desdobramento aqui mais sério na série é muito natural e dessa forma essa qualidade acaba trazendo o Harry ainda mais ali pro centro de toda a intriga. E aí parece que aqueles elementos do mundo da magia estão muito mais ali para acentuar essa depressão, né, que o Harry tá passando aqui no livro, muito mais do que para oferecer algum alívio ou algum escape. É uma jogada muito interessante que a J.K. Rowling tá fazendo aqui, né, de mostrar que realmente aquele mundo também pode acentuar o que há de pior de nós e naquele mundo mágico. E assim, gente, finalmente bateu pro Harry. Depois de tudo que ele passou ali e foi obrigado a passar ao longo de 4 anos, né, desde que ele ingressou ali na escola, o cara não teve 1 ano de paz. Finalmente o negócio desencaminhou aqui pro emocional do nosso herói. E é interessante porque a J.K. Rowling, ela vinha construindo esse personagem tão valoroso, tão cheio de princípios, de grande coragem, de senso de justiça, que de repente se vê com um sentimento muito negativo, um sentimento que vai se sobrepor a tudo que já foi apresentado sobre ele aqui até então. E sinceramente é uma raiva muito bem justificada e até demorou para aparecer. E aí a gente vê um aprofundamento ainda mais psicológico quando a J.K. Rowling ela vai explorar esse trauma do Harry nesse livro, como que o trauma ele pode realmente nos tornar amargos, distantes, coléricos. Pela primeira vez o Harry ele sentiu, né, a morte de alguém, no sentido que ele tinha consciência do que era a morte, né, por consequência ali de ter testemunhado o assassinato do Cedrico Diggory lá no Cálice de Fogo. E aí ele tá passando aqui pelo que a gente pode entender como
culpa de sobrevivente. O Harry tá com muita raiva aqui nesse livro, ele explode ali o tempo inteiro com os amigos. E aí, quando esse sentimento se mistura com o que a gente também percebe ser uma certa raiva juvenil, né? Rebeldia adolescente, porque ele acha também que todo mundo fica tratando ali ele como criança. A gente vê o Harry se isolando, ele vai tomando distância ali dos seus melhores amigos. Ele sente que ninguém ali pode se conectar com a dor que ele está sentindo. Parece que ele está em descompasso ali com o resto do mundo. E isso vai ser multiplicado ainda mais, porque agora, né, com o retorno do Lord Voldemort, a conexão entre os dois parece muito mais substancial. O Harry passa a ter sonhos vívidos ali sob o ponto de vista do Voldemort. E também é muito interessante porque o Harry se vê nesse dilema, né, em que ele acredita que, na verdade, ele está se tornando tão mal quanto o Lord Voldemort por conta desses sentimentos ruins que ele está carregando com ele o tempo inteiro. A gente já tinha acompanhado essa ideia ali germinando no Câmara Secreta, né? No segundo livro, quando o Harry descobre ali a sua habilidade de falar com cobras, que é semelhante também ao Voldemort. Mas vai ser nesse aqui que esse dilema vai vir mais à tona. Quer dizer, será que essa ligação entre os dois significa que, na verdade, eles são iguais? Na verdade, Tom, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Só que, é claro, a história também vai muito além disso, além de ninguém ali no mundo da magia acreditar que o Lord Voldemort voltou, ou pelo menos ninguém ali além do círculo do Harry, da Ordem da Fênix e tudo mais, né? A imprensa bruxa tá retratando ali o Harry como um louco, desesperado por atenção. E aí, quando os alunos de Hogwarts se veem as voltas ali de uma nova professora de defesa contra as artes das trevas, que é funcionária do Ministério, que tá disposta ali a seguir uma pauta bem teórica e bem pouco eficaz de feitiços defensivos, em vez de ensinar os alunos, ela basicamente fica colocando todo mundo para ficar lendo o livro. O que é que o Harry vai fazer? Ele vai assumir a liderança ali de um grupo clandestino de alunos, para que ele mesmo possa ensinar feitiços defensivos ali para os seus colegas. Porque o Harry realmente adquiriu uma boa bagagem, né, enfrentando as forças das trevas ao longo desses 4 anos de série. Essas são algumas das partes que eu mais gosto aqui no livro também, né, é aqueles encontros ali da Armada de Dumbledore, que é o nome aqui que o grupo vai ganhar. E aí, a gente precisa notar que os planos do Lord Voldemort nesse volume, eles estão ainda meio obscuros. Ele tá agindo ali na encoita, no sigilo, ele tá se aproveitando que ninguém sabe ou acredita que ele realmente tenha voltado, e dessa forma o conflito central aqui nesse volume vai se deslocar para uma nova frente, que é um embate contra uma instituição, nesse caso o Ministério da Magia. E aí é interessante que o Ministério vai surgir como um antagonista nesse volume, né? Eles vão representar ali a corrupção, a negação, o medo de encarar a verdade. Então, mais do que as forças das trevas, vão ser também as forças políticas, né, que se tornam o foco aqui do confronto. E aí, a resposta para essa opressão institucional é justamente a rebeldia juvenil, que é que o livro aqui vai apresentar como uma centelha para a verdadeira revolução. Então, essa rebeldia não é apenas um ato de resistência, mas também um caminho inevitável para aqueles que possuem conhecimento da verdade e a coragem também de defendê-la. Outro ponto que eu achei interessante, né, é que esse livro vai reforçar a continuidade de uma tradição de resistência. Então, de um lado, a gente tem o grupo oficial, né, a Ordem da Fênix, que é formada ali por bruxos já adultos, já experientes, que estão ali para combater o Lord Voldemort. E do outro lado, a gente tem o Harry simbolizando ali a nova geração desses combatentes, quando ele vai criar ali o seu próprio grupo de defesa. E aí a gente entende que nesse gesto, né, de ensinar os seus colegas, o Harry meio que também está atingindo mais um passo ali de seu potencial de ser o grande messias ali do mundo bruxo. Tem vários outros momentos que eu gosto aqui também, aquela fuga épica ali do Fred e George de Hogwarts, é um dos melhores momentos da série. Tem a entrada da Luna Lovegood, mas eu vou falar que eu não sou muito fã da Luna, eu não tenho muita paciência pra gente meio tonta. E eu também perdi a paciência aqui um pouco com o Hagrid, com aquela história toda do Grope, sinceramente. E aí a gente pode falar da Dolores Umbridge, que é realmente uma das maiores vilãs aqui do Harry Potter, disparado. A mulher é uma maldita.
primeiramente, além de ser uma cadelinha do Ministério, né, ela é a funcionária do Ministério que tá dando aula ali de defesa contra as artes das trevas. Então, a crueldade dela é muito sádica, ela tem uma doçura ali infantil, muito cínica. E aí a gente vê que a Umbridge realmente é a prova de que a maldade, ela não precisa vir de um seguidor declarado das trevas, porque a figura dela ilustra ali, né, como que a burocracia institucional, ela também pode abrir espaço para indivíduos, né, que sem se assumirem necessariamente como vilões, eles vão usar ali do sistema para alimentar a sua sede de poder e de sadismo. É uma representação muito assustadora ali do autoritarismo, né, e do abuso que estão disfarçados de ordem e de disciplina. Como Harry e seus amigos também estão se tornando adolescentes, né, esse volume também vai abrir espaço ali para pareamentos românticos. Tô falando ali do casal Harry e Cho Chang, que é a menina ali que o Harry gosta, né, de quem ele vai se aproximar mais aqui. Eu acho que a coisa mais remotamente interessante nessa relação, pelo menos nessa releitura que eu percebi, né, vai ser como que o trauma em comum foi o que realmente uniu ali os dois. E aí a gente vê, né, como que isso pode comprometer uma relação, porque essa coisa do trauma, ela pode se sobrepor a qualquer senso de atração, ou de respeito, ou de desejo entre um casal. Enfim, é o namoro mais breve e mais deprimente que você vai ver aqui. E nesse livro aqui, então, vão começar as baixas, né? Você vai ter aqui uma perda bem significativa no final. Alerta de spoiler, né? O Sirius Black vai ser assassinado. E aí a gente vê não só o Harry perdendo outra figura paterna ali importantíssima para sua trajetória, como também essa vai ser a primeira morte de grande impacto aqui na série, né? Não querendo diminuir a morte do Cedrico, mas eu falo no sentido de um personagem que a gente já vinha acompanhando há mais tempo. E com isso, a gente percebe que todo mundo realmente está vulnerável, porque a gente está lidando com um mal que tem consequências sérias e irreversíveis. E é uma morte bem triste, gente. Eu gostava muito do Sirius. Harry viu a expressão de medo e surpresa no rosto devastado e outrora bonito de seu padrinho, quando ele atravessou o arco e desapareceu além do véu. Esvoaçou por um momento, como se soprado por um vento forte. Depois, retomou a posição inicial. E outra coisa interessante é que o palco do conflito final aqui do livro, né, vai ser ali no Ministério da Magia, no Departamento de Mistérios, em que a gente vai ver ali, né, toda a sorte de objetos de estudos que não tem respostas nem mesmo no mundo da magia, como o tempo, a memória, o destino. E olha que coisa curiosa, né? São temas que vão ser trazidos aqui no livro e a gente vai ver eles literalmente ali personificados como dispositivos ali desse embate final. É uma cena também muito boa. E é interessante, né? Porque além desse aprofundamento temático, essa é uma série que também evoluiu bastante ali na questão das coisas sendo resolvidas por simbolismo. Quer dizer, se antes a gente tinha os dementadores como representantes ali da depressão, né? Agora a gente também vai ter nesse volume aqui os testralhos, que são criaturas ali que só podem ser vistas por quem já viu alguém morrer. Então, quer dizer, é literalmente a morte aqui sendo essa experiência transformadora que abre os olhos para coisas que estavam ao nosso redor o tempo inteiro. E também a escrita da J.K. Rowling tá bem diferente aqui, tá bem desenvolvida, e realmente a mortalidade, a moral, são temas que se acentuam ainda mais aqui nesse volume. E aqui, finalmente, o Harry vai entender por que o Voldemort tentou assassiná-lo quando ele ainda era um bebê. Essa era uma pergunta que vinha percorrendo ali os 4 volumes, e finalmente a gente vai ter a resposta definitiva. Ele vai realmente entender, né, que ele e o Voldemort estão marcados para matarem um ao outro, mas aqui no final do livro fica evidente também que o Harry, ele finalmente se compreendeu melhor dentro daquela trama, e que ele está, se não pronto, ao menos ele está mais consciente da missão que ele tem ali pela frente, que é de realmente de liquidar o Lorde das Trevas e salvar o mundo mágico daquela ameaça. Apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Uma coisa pela qual vale a pena lutar. Então, para finalizar aqui, eu tinha algumas ressalvas sobre o Ordem da Fênix. Eu achava ele longo demais, mas nessa releitura dá pra ver que há um equilíbrio aqui muito fino e ele pareceu muito menos enrolado dessa vez. Eu entendi que realmente esse é um grande volume,
não pelo tamanho, né? Porque esse é um livro em que o Harry Potter vai apresentar a sua trajetória mais completa, no sentido de que nessa história aqui ele vai percorrer todo um arco ali de amadurecimento. Então não restam dúvidas de que a inocência infantil se perdeu de vez, só que no lugar dela, em lugar da raiva adolescente ou de qualquer outro sentimento que seja negativo ou paralisante, a gente vai ter o despertar aqui do herói para o mundo ao seu redor, um herói que, né, às duras penas, vai se descobrir ali numa situação muito maior do que o seu próprio conflito pessoal. Enfim, é outro grande livro aqui da série. E se você gostou, deixa aqui o seu like, me conta aqui nos comentários quais suas opiniões aqui sobre o Ordem da Fênix, né? Qual o lugar que ele ocupa no seu ranking. Tô pensando também em fazer um ranking depois de eu terminar a releitura aqui de todos os volumes. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê então aqui no 6º livro da série, O Enigma do Príncipe, que deve sair no final do mês que vem. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.